glória, dê a Ele o louvor, dê a Ele, você acabou de declarar, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Ofereça com as suas palmas, com o seu glória a Deus, com o seu aleluia. Ofereça a Ele com a sua gratidão. Diga: Senhor, muito obrigado. É manhã de gratidão, é manhã de celebração, é manhã que nós queremos declarar que o Senhor é lindo, poderoso, fiel, verdadeiro. Maria, quando chegou naquele túmulo, ela chegou lá e comprovou que não tinha mais ninguém. E o anjo disse: a quem procurais? Ele não está mais aqui, mas ele vive. Eu tenho uma notícia para te dar: o nosso Redentor vive. É manhã de renovação para a sua vida, é manhã de esperança para a tua casa. É manhã que você precisa entender: a Páscoa é o renovo de Deus. Ele veio trazer essa passagem da morte para a vida. Nós temos vida em Cristo, nós temos vida em Cristo. Então, quando ela chegou lá, ela viu que a pedra do sepulcro havia sido removida e o corpo não estava lá. Jesus está vivo, Jesus está vivo, e Ele está aqui no nosso meio esta manhã. Ele está aqui no nosso meio. Ele é a nossa libertação. Você pode agradecer a Ele aí, você pode dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me libertou. Hoje é manhã de libertação, hoje é manhã que o Senhor faz tudo novo sobre a minha vida. Abra a sua Bíblia comigo, pega a sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo de número 12, verso 1 ao verso 5, para que a gente entenda melhor ainda o que é a nossa Páscoa. E eu tenho como mensagem de hoje dizendo: deixa o meu povo ir, deixa os meus filhos irem. Êxodo capítulo de número 12, verso 1 ao 5, um texto bem conhecido, em que nós vamos estar falando aqui um pouquinho. Diz assim o texto: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês nos verá o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 do mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas a família, se ela for pequena, parta um cordeiro, então tome um cordeiro com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o número de cada um, e fareis a contar para o cordeiro, e fareis a conta para o cordeiro. Verso 5: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomarás das ovelhas ou das cabras. Pai, aqui está a tua palavra. É esta palavra que nos alimenta, é esta palavra que nos põe de pé, é esta palavra que nos traz vida, é esta palavra, Senhor, que verdadeiramente manifesta o seu poder sobre nós. É por meio desta palavra que nós cremos a cada dia que o Senhor vive eternamente, porque a tua palavra também vai dizer que aquele que de ti se alimenta, por ti viverá. E é isso que nós queremos nesta manhã, nos alimentarmos de ti, saciarmos de ti, porque o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa vida. E eu te convido, Espírito Santo, toma o primeiro lugar em tudo aquilo que possa ser feito. Muito obrigado por esse período de louvor, muito obrigado pelos nossos tangedores, obrigado por tudo que tem acontecido nesta casa. Que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Queridos, é interessante que há alguns paradoxos para nós. Por quê, pastor? A mesma noite de morte para os egípcios foi a noite de libertação para os hebreus. Para um juízo e para o outro salvação.
A diferença entre o juízo e o livramento, a morte e a vida, e a condenação e a salvação, foi justamente o sangue do Cordeiro, que fez toda a diferença na obediência daquele povo. Israel estava debaixo do chicote dos egípcios, não apenas com as costas debaixo do açoite, mas também com os pés no barro e as mãos calejadas no trabalho. Aquele povo estava escravizado. Eram 430 anos de amargura e de servidão. Agora imagine, Deus ouve o clamor do seu povo e envia o seu mensageiro com uma mensagem expressa para Faraó, dizendo: deixa ir o meu povo. Quantos anos de escravidão? Quantos anos que aquele povo passou ali aprisionados por aquele povo? Mas o Senhor manda um libertador, e manda aquele libertador dizer àquele homem que se dizia o grande, o Faraó, dizer a ele: deixa ir o meu povo. É interessante que quando nós lemos, nós vamos poder observar que a Bíblia vai dizer: Faraó endureceu o coração. E aí o que ele fez? Quando ouviu essa mensagem, ele endureceu e ele fez o quê? Oprimiu o povo mais ainda. Porque o inimigo sabe que quando uma bênção está perto para você, ele vai tentar te provar mais ainda para que você se desvie do foco, do alvo. Deus enviou dos céus 10 pragas, que exerceu juízo sobre todos os deuses dos egípcios e quebrou o orgulho de Faraó. Na última praga, Faraó teve que se render e fez abalar as pirâmides milenar e tirou o povo do cativeiro com a mão poderosa, a mão de Deus. A mão de Deus entra no Egito e arranca aquele povo. Assim eu também tenho certeza que se eu e você pararmos e olharmos de onde o Senhor nos resgatou, você vai poder parar e dizer: foi Deus. A minha vida é um milagre. Foi o próprio Deus que colocou a sua mão e me tirou de um lugar horrível. Foi o Senhor que tirou os meus pés de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Eu e você não imaginaríamos hoje servindo ao Senhor, mas o que Deus fez? Com a sua mão forte, Ele foi lá e nos resgatou. O inimigo disse: você é meu. Deus disse: não, você é filho meu. O inimigo disse: você é meu cavalo. Deus disse: você é meu filho. E é por isso que, como filho, Ele nos resgatou com a sua mão forte. O golpe final de Deus foi justamente a matança dos primogênitos. Aquela era a 10ª praga. O único meio de salvação daquele momento de juízo era o sangue do Cordeiro. Não havia outro meio e nenhum outro livramento. A morte visitar, ele estava justamente no palácio, e aonde visitou a morte os choupanas, palácios, casa de rico, casa de pobre, não escapou nenhum, a não ser aquele que tinha o sangue do Cordeiro sobre os seus umbrais. O anjo do juízo passaria à meia-noite, onde encontrasse o sangue, passaria por cima, mas onde não tivesse o sangue, o primogênito morreria inapelavelmente, porque algo iria acontecer. E aqui eu quero chamar a sua atenção, por quê? A Páscoa foi o dia da independência de Israel. A nossa Páscoa você precisa hoje celebrar, porque a nossa independência do mundo, nós somos hoje dependentes do céu. Você se livrou das garras do inimigo, e você entende que você é filho de Deus. Na noite do terror dos egípcios, foi a noite da libertação do povo de Deus. É interessante que a mesma mão que feriu uns, resgatou outros. A mesma mão que matou, libertou outros. A mesma mão que trouxe morte em umas casas, trouxe vida para outras. É interessante que a Páscoa não apenas trouxe unidade para Israel, salvação para os seus filhos, mas também libertação do cativeiro. Eu quero dizer nesta manhã e profetizar sobre a tua vida. Tu crê nisso? Deus está te libertando de muitos paradigmas, de muitas religiosidades. O Senhor está te libertando nesta manhã de coisas que te aprisionaram no passado,
para que hoje você seja livre em Cristo Jesus. Você possa entender que é uma manhã em que você precisa celebrar. Porque você precisa celebrar, pastor. Por que o Senhor precisa celebrar? Porque é manhã que o Senhor nos libertou, nos trouxe da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a libertação. E hoje eu posso dizer: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Então, com isso eu preciso aprender. Israel se tornou livre para servir a Deus. Então, o que é a Páscoa, pastor? A Páscoa é a minha libertação. Eu quero perguntar: quem está livre aí? Quem está livre aí? Quem está livre pode dar um salto do seu lugar, pode dar um salto. Por que eu dar um salto, pastor? Salta aí do seu lugar, pode pular do seu lugar, diga: eu sou livre, olha a sua libertação. Isso, dá uma liberdade aí ao Espírito Santo, declara: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Por que, pastor, que o Senhor quer que eu pule? Porque, querido, outrora nós estávamos sobre o jugo de Satanás, escravizado a sua mente, o seu corpo, o seu físico, os seus pés estavam sobre a terra, mas você também estava com a sua mente sobre a terra, dizendo: eu sou escravizado. Mas quando você entende que um libertador foi sobre aquela cruz, o seu sangue foi derramado, e ele disse: está consumado. Ele disse: quem é meu filho está sendo livre da maldição, está sendo livre das condenações. E hoje eu tenho liberdade para dizer: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Então eu quero deixar 4 pontos importantes para que você entenda. Por que, pastor, isso? Porque a Páscoa me traz 4 mensagens. Quais 4 mensagens? Primeiro, a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Quando você lê do verso 1 ao 3, você vai ver que há um novo começo. Então hoje é o momento que eu preciso cantar e contar as minhas benéficas diante do Senhor. A gente sempre lembra do que Deus tem para fazer, mas você já reparou que hoje você tem muito para contar de onde Deus te libertou? Se você parar hoje, eu tenho certeza, talvez esse irmão que está do teu lado, essa irmã que está atrás de você, não sabe de onde Deus te resgatou. Talvez as pessoas olham para você e dizem assim: nossa, que irmã bonita, nossa, que irmão bacana, nossa, que gente boa. Mas quando vai ouvir a sua história, vai dizer: nossa, que testemunho forte. Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Por que um novo começo, pastor? Porque o novo calendário vai determinar uma nova vida. Que dia começou a sua libertação? Você lembra qual o dia que começou a sua libertação, o seu novo calendário? O meu começou o dia 3 de março de 1994. Eu lembro como hoje, o dia que eu estava para descer as águas batismais. E antes de descer, eu fiz questão de falar algo. Olhei para o céu, olhei para os irmãos que estavam do meu lado e disse: segura um pouco. Olhei e disse: tchau, mundão, nunca mais. Eu quero ser escravo daquilo que um dia me aprisionou. Eu quero descer estas águas, porque o meu libertador me aguarda para um novo estilo de vida. Queridos, e hoje eu tenho o prazer de dizer para você: eu tenho 2 datas de nascimento. Tem, pastor? Tenho. O dia que eu nasci do ventre da minha mãe, 12 de outubro de 1974, mas também tenho a minha data de um novo nome, a qual o meu nome foi escrito no livro da vida. No dia em que eu aceitei a Jesus e entreguei a minha vida para Ele, aonde Ele me libertou, dia 3 de março de 1994, o Senhor me chamou e disse: você é livre. Capítulo 12 de Êxodo é talvez o mais solene e importante de todo o Velho Testamento, aonde nós também entendemos que em Gênesis, capítulo 3, começou uma Páscoa, porque é quando Jesus mata um animal e veste
Adão e Eva. Tira ali aquilo que era para ser vergonha para eles e mostra que o Senhor cobre a nossa vergonha. Muitas vezes a gente não entende, mas o Senhor tem nos coberto com o teu sangue e com Ele, mostrando que Ele cobre a nossa vergonha. Por isso que também a Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. Você precisa celebrar hoje, você precisa ensinar seus filhos, você precisa ensinar sua casa, e ter esse prazer de estar nesse dia de domingo. Pastor, mas não é o dia de hoje. Irmão, não é o dia que você celebra, aquele momento que você entende que você é livre em Cristo. Por isso o mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ele perde a vida. É engano seu, você ganha nova vida em Cristo. Eu não sei você, mas eu tenho prazer de dizer que eu sou filho de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho o prazer de dizer o dia em que eu aceitei a Cristo, no dia que eu entreguei a minha vida a Ele, no dia que eu me batizei. Sabe por quê? Porque eu tenho verdadeiramente hoje uma identidade. Antes eu não tinha, mas hoje eu tenho em Cristo. Talvez alguém possa dizer: quem é você? Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Até então Israel era uma nação, mas agora, livre e redimido, esse povo torna-se o povo separado de Deus. Sabe por que as pessoas não te entendem? Porque você é separado. Você é separado por Deus. A Páscoa nos mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada e um novo destino. A nossa igreja, a gente tem a nossa visão dizendo que aqui será um lugar de restauração e de direção. Eu quero te dizer, Deus não só está te restaurando, mas também está te dando um novo destino. Quando você entende que você está em Cristo, o destino de Deus já está traçado para a tua vida. Ele não vai traçar, Ele já traçou algo aonde o nome dEle vai ser glorificado. Então você precisa entender. Quantos aqui já tiveram desejo de morte? Quantos aqui já tiveram desejo de nem viver mais? Quantos aqui já tiveram depressões, situações opressoras sobre a tua vida? Mas você lembra de onde Deus te resgatou? Quantas coisas a gente passa. Pastor, mas eu ainda enfrento. Você enfrenta. Mas você lembra hoje que você tem um libertador. É diferente. Quando outrora eu era opresso e não tinha ninguém para me socorrer. Mas hoje, Ele tenta. Mas quando eu declaro para Ele de quem eu sou filho, Ele recua. Porque Ele entende que sobre mim está o sangue do Cordeiro. O sangue de uma nova esperança em Cristo Jesus. Segundo ensinamento que eu posso tirar aqui, a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. Na redenção da família, sim. Você precisa entender que a Páscoa veio falar que a família está no centro do projeto de Deus. No entanto, que Deus é tão sábio, que quando fala para Moisés, manda ele pegar uma família, e para matar o cordeiro tinha que ser em família. Não era na individualidade, não era cada um salvava a si mesmo. Mas o cordeiro tinha que ser um cordeiro por família. A família precisa celebrar a Páscoa junto. A família precisa todas as vezes estar debaixo do sangue do cordeiro. A família precisa se alimentar do cordeiro. A família todas as vezes precisa celebrar este memorial em gerações futuras. Eu não sei se hoje no seu almoço, o que você vai dar prioridade? Ao coelho? Ao ovo de Páscoa? Pastor, o senhor é contra isso? Não, pode dar para o seu filho, mas ensina real. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque o ovo vai falar de vida, e o ovo vai falar, e o coelho vai falar da aceleração que o mundo quer ensinar. Mas o coelho não morreu na cruz do Calvário. Não foi o ovo que foi gerado na cruz. Eu queria te dizer, meu filho, que teve alguém que morreu por mim e por você. Ele foi o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que não tinha defeito e nem mancha, e por isso hoje eu posso sentar em família, e nós vamos nos alimentar dele. Esse alimento que nós vamos comer aqui, perece, mas o alimento que é do céu, nos traz vida, e vida em abundância.
Agora, pastor, eu só posso esperar a Páscoa? Não. Eu posso falar de Deus na minha família todos os dias, porque se você acorda hoje, se você acordar amanhã, você vai lembrar de uma coisa: todos os dias Deus tem nos dado livramento. A Bíblia vai dizer que nós somos como ovelha levada para o matadouro. Todos os dias nós estamos correndo risco de morte, porém hoje, se eu morrer, eu sei que eu tenho libertação e salvação em Cristo Jesus. O meu corpo pode perecer, mas a minha alma vai morar com aquele que é Senhor da minha vida. Então, aquele que de Cristo se alimenta, por ele viverá. De quem você tem se alimentado? Toda a família precisa ter o compromisso de ensinar os seus filhos sobre o significado da Páscoa. Toda a família tem que obedecer às ordenanças divinas. Gente, para acontecer o livramento, teve que acontecer obediência. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente não quer ensinar a obediência. Porque quando entrou a salvação naquelas famílias, salvou por quê? Porque aquele povo tinha que fazer as coisas diligentemente. Poderiam os pais deixarem os seus primogênitos fora da casa? Não. Poderia deixar alguém fora do seu lar? Não. Eles tiveram que fazer tudo dentro do conforme Deus queria, porque só iria ser salvo quem estivesse dentro da casa. Só iria ser salvo na hora certa que fosse dado o sinal para que todos pudessem sair. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e a nossa casa sobre ouvir a voz de Deus e o tempo de Deus para todas as coisas. O nosso problema é que nós achamos que hoje as pessoas podem fazer o que quer. Não, tudo de Deus tem resposta para a nossa vida. Nós não cremos nessa religião que exige derramamento de sangue sem obediência. Nós cremos numa religião que entende que através do sangue nós temos que ser obedientes, porque é a nossa obediência que atrai a bênção para a nossa casa. É através da obediência que o nome do Senhor será glorificado. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos o que é estar debaixo desse sangue, que é do Cordeiro. Porque não adianta eu vir à igreja, sentar num culto, adorar a Deus, mas não ter a obediência daquilo que Ele me ensinou. Você precisa matar o Cordeiro, colocar o sangue na bacia, pegar aquele ramo e passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, e ficar dentro da casa, até o anjo da morte passar, porque ninguém vai ser atingido. Noé construiu a arca, e ensinou para a tua casa, que era melhor dentro da arca, do que fora, porque dentro tinha vida, fora tinha morte. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, que é dentro, com Jesus, que nós temos vida, fora tem morte. Por isso, com Cristo, nós vivemos a vida em Cristo, e em Cristo, nós vivemos o novo de Deus. Tem um novo calendário chegando para a tua vida, tem algo novo chegando para você. O de Deus está chegando, para que justamente, eu e você entenda, que nós somos membros um dos outros, e é nessa convicção, que nós vivemos o que Deus tem conosco. Terceiro ponto, para caminhar para o fim. A Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Do verso 5 ao verso 13 vai dizer isso. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro devidamente apontado. Foi isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta de Isaac a Abraão foi: onde está o Cordeiro? Introduziu um dos principais temas do Velho Testamento, enquanto o povo aguardava o Messias. A pergunta foi respondida finalmente por João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Filipe disse para o eunuco, que vinha lendo Isaías 53, que o Cordeiro era Jesus. Atos 8:35. Paulo disse para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Pedro disse que fôssemos redimidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. João vê no céu, e Jesus lhe é apresentado como o Cordeiro, que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos.
Então nós temos respaldo para dizer: Jesus é o cordeiro suficiente para cada um de nós. Ele é o cordeiro suficiente para a minha casa. Jesus é o cordeiro suficiente para uma família. Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação. Jesus é o cordeiro suficiente para o mundo inteiro. É por isso que ele vai dizer que Deus amou o quê? Uma pessoa? Não, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu filho, único filho, para morrer em nosso lugar, e para que possamos ser salvos. Agora nós não precisamos mais ir atrás de cordeiro, porque nós já temos o cordeiro, que já foi morto, derramou o seu sangue, e hoje nós somos livres, 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 livres. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro sem defeito. Jesus é o cordeiro perfeito. Ele é o filho amado do Pai, perdão, em quem o Pai tem todo o seu prazer. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não conheceu o pecado, ele não cometeu o pecado, ele se manifestou para tirar o pecado e para nos libertar. Queridos, é a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Então eu quero concluir. Algumas pessoas dizem que admiram a vida, e o exemplo é os ensinos de Jesus. Outros propõem sua confiança nos milagres de Jesus, mas ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus, mas sim pelo seu sangue. Quando você entende que o ensino pode transformar você, mas o sangue pode te libertar, você entende que você é filho do Deus Todo-Poderoso. A morte de Cristo nos trouxe salvação. Mateus 20, verso 28. Ele veio para dar a vida em resgate por muitos. Mateus 26, 28. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Apocalipse 5, 9. Foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus o que procede de toda tribo, língua, povos e nações. Com o seu sangue ele resgatou. Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Sua morte foi vicária, substituída. Ele morreu a nossa morte. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, inocentes, para que hoje pudéssemos ter vida. Vida. O cordeiro pascual é o cordeiro do sangue aplicado em nossa vida. Quando alguém olha para você, não vê mais você, mas vê o sangue do cordeiro que está sobre a tua vida. Quando alguém olha para a tua casa, o inimigo quer destruir, mas ele não pode. O anjo da morte vai até passar, mas não vai lhe atingir. Sua casa e eu e você estamos de pé, porque Jesus faz morada na nossa vida. Ele é o nosso cordeiro pascual. O sangue é o sinal de segurança. O centro do cristianismo é a cruz, e o significado da cruz é a substituição. E quando eu entendo isso, eu compreendo que o cordeiro da Páscoa é o cordeiro que nos sustenta, que nos põe de pé, e o nome dele é glorificado. Por isso, o conteúdo da alimentação que veio para ali mostrar, veio justamente sobre o cordeiro assado, as ervas amargas e o pão sem fermento. O cordeiro assado no fogo, o nosso cordeiro sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Cristo foi ferido e moído na cruz. As ervas amargas falam do sofrimento que deixaram no Egito e das provas que teriam pela frente. Muitas vezes a gente nem tem noção do que é isso, mas o pão sem fermento, o fermento é o símbolo da impureza, pecado oculto, falso ensino, hipocrisia e da vida pecaminosa. A maneira de participar da refeição
justamente fala da comunhão. Por que quando vem a ceia, fala da comunhão e da mesa? Porque Deus quer seus filhos ao redor da mesa. Quando nós estamos na ceia, é o pai colocando os filhos ao redor da mesa, para se alimentar daquele que é Senhor da nossa vida. Ei, hoje nós não precisamos mais daquele alimento que foi dado no deserto, o alimento que os homens tanto queriam, que foi o maná, que perecia. Hoje o teu alimento não perece mais. É no entanto que quando pegaram aquele maná e botaram dentro da arca, por que botaram o maná dentro da arca? E lá dentro da arca o maná não apodreceu. Porque se ele só demorava um dia e no final de semana ele ficava 2, por que dentro da arca ele não apodreceu? Porque na tua vida, quando você coloca as suas coisas na mão do Senhor, nada se perde mais. Tudo que era perecível vai passar a ter vida em Cristo Jesus. A arca simboliza a presença de Deus. Quando você pega a tua vida e põe em Cristo, quando você pega as suas lutas, as suas dificuldades e põe em Cristo, você entende que Ele cuida de cada uma delas. Porque em Cristo nós somos fortalecidos. Hoje eu não preciso de uma caixa mais de madeira revestida de ouro. Hoje eu tenho o próprio Senhor vivo, que morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu. E eu tenho uma notícia para te dar. Ele está aqui conosco hoje. O melhor desse livro é o seguinte: quantos livros a gente lê e tem vontade de conhecer o autor? Agora, porém, esse livro, você lê, e o autor está junto. Ele está dizendo: eu estou contigo todos os dias. Quando você lê a palavra, é Ele falando contigo. É o próprio Deus ministrando sobre a tua vida, o que Ele deixou para cada um de nós, para que justamente o nome dele pudesse ser glorificado. Então, para encerrar, eu convido você a ficar de pé. E eu quero que você entenda que nada pode tirar você das mãos do Senhor, a não ser você mesmo. Por quê, pastor? Quando ele venceu, olha o que está escrito em Isaías 63. Isaías 63. Eu gosto muito desse texto e eu sempre, de vez em quando, gosto de repeti-lo, principalmente num momento propício como esse. Quando a gente lê Isaías 53, era uma palavra profética do profeta Isaías declarando do que iria acontecer. Olha o que diz Isaías 63, vai dizer: quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de borda, e que é glorioso da sua majestade, e que marcha com a sua grandeza e força? Ele vai dizer: sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e os teus vestidos como a daquele que pisa no lagar. Lembra da palavra que eu falei aqui quarta? Aonde Gideão malhava o trigo? No lagar. Olha onde ele está dizendo aqui agora, ó. Olha que profundo. Como aquele que pisa no lagar. Ele está dizendo: ei, aquele que é poderoso, que pisa no lagar. Ele diz: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e o esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Era o Senhor indo no inferno e tomando a chave da mão de Satanás. Esse dia é chamado hoje, aonde na sexta ele morre, no sábado há o silêncio,
E Satanás e o inferno faz toda a sua festa. Mas no domingo, ele ressuscita. E ele, com a sua veste salpicada de sangue, ele entra no inferno e diz: me dê a chave da morte e da vida, porque os meus filhos são meus, e eu comprei. Eu comprei com sangue precioso. Por isso que quando o inferno estava em festa, ele olhou e disse: quem é este que vem de Edom? Quem é esse que marcha na sua vestidura, poderoso para salvar? É ele dizendo: fui eu que vim redimir os meus filhos. É eu que vim tirar das trevas para a sua maravilhosa luz aqueles que sabem celebrar. Eu vim pegar a chave da morte e da vida. Ei, Satanás, você não tem mais controle sobre eles. Você não tem mais controle sobre essa casa. Você não tem mais controle sobre essa família. Eu vim dizer para você: ei, as minhas vestimentas estão salpicadas com o sangue do Cordeiro. Hoje é Páscoa, hoje é libertação, hoje é vida, hoje você é livre, livre, livre. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, Só as vozes. inigualável, hoje pra sempre reinarás. Declare. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável. Eu quero ouvir a tua voz declarando: hoje teu é o rei, tu é a glória, está poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Eu quero que você abrace a sua família. Se você está sem alguém, eu quero que você abrace alguém. Quero convidar minha esposa, quero convidar os casais de pastores aqui à frente. Eu quero orar. Minha filha aqui, meu filho se estiver aqui também, estiver lá no Kids. Eu quero orar pelas famílias agora. Quando o Senhor disse, Deus disse ali justamente a Moisés, para ele passar o sangue sobre os umbrais daquela porta, o Senhor estava livrando o marido, o Senhor estava livrando sua esposa,
O Senhor estava livrando a família. Eu quero declarar que as maldições não vão alcançar a tua casa. Eu quero declarar que as maldições não vão alcançar a tua família. Eu quero declarar que os teus filhos serão filhos de promessa. Eu quero declarar que a sua casa é promessa de Deus. Eu quero declarar que as maldições começam a cair por terra hoje. Todo anjo da morte, todo anjo da confusão, todo anjo da divisão, todo anjo da contenda, começa a cair por terra hoje. Eu quero declarar, hoje há uma libertação sobre os nossos lares. Eu quero declarar libertação sobre a nossa casa, libertação sobre os nossos filhos. Vai haver obediência, vai começar a haver obediência a partir de mim e de você. E os nossos filhos serão obedientes a tudo aquilo que Deus tem a fazer para conosco. Começa a declarar, começa a dizer: Senhor, começa agora lá dos umbrais da minha casa, começa agora nos umbrais da minha porta, a ungir o meu lar, a minha família, a minha descendência, meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda obra maligna neste lar, entre pais e filhos, no casamento, que caia por terra. Toda mentira, todo engano, toda confusão, toda discussão sai agora. Toda entidade que foi invocada, bata em retirada nesta manhã, Senhor da glória. Envia o teu poder, envia a tua glória, que cada casa, meu Pai, possa receber nesta manhã, Senhor da glória, o renovo. Vem o vinho novo, vem o vinho novo, vem o vinho novo sobre a sua casa, sobre a sua família. Estabelece, Senhor da glória, um novo tempo, um novo tempo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A minha casa é livre, a nossa casa é livre, a nossa família é livre, as nossas finanças são livres, papai, as nossas emoções, a sua saúde. Que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor seja glorificado na tua vida, na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Chamandaya calabashokemaha. Nós tomamos posse, papai, de tudo que é direito nosso, de tudo que é nossa herança, papai. Aleluia, aleluia. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Ao Senhor. Jesus é a nossa libertação. Dê um abraço nesse irmão, nessa irmã que está ao seu lado. Diga: Jesus é a nossa libertação. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor.